Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José para mais um papo, no momento em que o presidente da República se encontra como aquele escorpião num círculo de fogo. O que faz uma criatura diante de uma situação de desespero? O que sustenta Bolsonaro no poder? Que forças estão atuando contra e a favor? Será que ele chega até 2022? Nós vamos conversar sobre isso aqui no nosso papo de agora. Se você está chegando, está nos conhecendo, seja bem-vindo, se inscreva aqui no nosso portal, compartilhe os nossos vídeos se você gostar, assista os outros vídeos nossos também e mande seus comentários, as suas impressões, porque aqui são sempre lidas, são sempre consideradas. Gente, para você que está chegando agora e pode pensar que aqui é apenas uma trincheira que faz oposição ao Bolsonaro de uma forma pessoal, de uma forma emocional, eu quero colocar algumas coisas assim, iniciais só para a gente se situar aqui. Eu não tenho nada pessoalmente contra o presidente da República, a questão não é pessoal. Embora tenha muitos motivos para sentir uma indignação muito grande, porque eu perdi parentes por conta da Covid, perdi amigos, professores por conta dessa pandemia, que eu julgo ser ele o principal responsável. Então, eu tenho o direito total de me sentir absolutamente indignado com as coisas que acontecem, não mais as coisas que estão próximas de mim, mas aos milhões de brasileiros que estão sendo afetados pelo desgoverno que nós temos aqui no nosso país. Mas por que é que ele não cai? E como é que a gente consegue analisar isso de uma forma bem racional, uma forma bem tranquila? Bem, gente, eu tenho dito a vocês que muitas forças econômicas sustentam o Bolsonaro. Ele está ficando cada vez mais acuado, cada vez mais desmoralizado, mas ele é útil, porque enquanto nós estamos aqui fazendo o nosso papo, onde estará Paulo Guedes? Paulo Guedes, ele desapareceu dos noticiários, mas a área econômica continua cada segundo. Cada milímetro de território que eles podem avançar, eles continuam a fazer isso para entregar todas as riquezas, todos os patrimônios, todos os direitos do povo brasileiro para as mãos de pequenos grupos econômicos nacionais e transnacionais. É por isso que você não está vendo o Paulo Guedes. É por isso que nós não somos chamados a debates nas grandes redes de televisão ou pelas redes de televisão, para que a gente entenda o que está acontecendo no nosso país. Então, Bolsonaro tem uma grande sobrevida, mas ele está sendo desmoralizado e a desmoralização de Bolsonaro faz com que ele cada vez mais fique acuado e cada vez mais ele retire, né, das suas redes sociais, dos seus apoiadores, argumentos. Porque como é que você defende um presidente desmoralizado, um presidente que tudo que ele diz não tem mais efeito, todas as suas bravatas, todos os seus socos na mesa, todos os seus discursos não têm mais efeito? Eles vão perdendo cada vez mais substância. É por isso que eles estão perdendo inscritos, estão perdendo visualizações, eles estão se comportando agora como uma seita satânica, que estão protegendo uma criatura que está acuada e qualquer momento pode fazer uma besteira. Mas as besteiras também serão muito limitadas, porque a sociedade, de uma maneira geral, já percebeu o que está acontecendo. Até Arthur Lira ontem fez um pronunciamento muito grande, muito bombástico, que ainda não foi devidamente reverberado, mas foi um recado muito bem dado. Ontem, como sintoma dessa desmoralização, o ministro Ernesto Araújo, ele teve lá no Congresso Nacional, no Senado, deixa eu apontar um pouquinho mais aqui para o senador Contarato. Gente, eu nunca vi um ministro ser tão desmoralizado. Ele foi quase que expulso do Senado Federal ontem. E se o Bolsonaro não demitir, não exonerar o ministro Ernesto Araújo, ele vai ampliar o fogo que está ao seu redor. Vou pegar aqui alguns trechos aqui, gente, que os jornais, né, eles não repercutiram isso aqui, mas eu peguei uma sessão aqui do Senado, vou pegar algumas falas aqui, começar rapidamente com o senador Contarato. Tratar de um medicamento sem nenhuma comprovação científica, isso não é subjetivo, isso é objetividade. Meus colegas citaram outras, como críticas à OMS. O senhor realmente cursou o Instituto Rio Branco? Sua fala não me parece diplomática, porque ao invés de o senhor pedir desculpas para o embaixador da China... Agora vamos pegar aqui um pedaço do Tasso Gereissati. Já passamos. Queria dizer alguma coisa muito simples e objetiva, como o ministro gosta. Ministro, o senhor não tem mais condições de continuar no Ministério de Relações Exteriores.
Vamos pegar outra aqui. Eu estou rodando aqui o mouse aqui aleatoriamente. Vamos pegar aqui outro senador. Vamos ver. Que o governo brasileiro reconhece o governo de Joe Biden e que o que aconteceu lá foi um absurdo. Era o mínimo. Não teve esse pedido de desculpas, senhor ministro. Senhor ministro, vocês não pediram desculpas à China. Nós estamos precisando agora das vacinas. Agora a senadora... Porque muitas das senadoras aqui no nosso grupo... Outra senadora aqui. Disse que o senhor também não citou o nome e não respondeu as perguntas. Simone Tebet. Eu faço um desafio a Vossa Excelência que acha que não atrapalha o Brasil nesse momento de pandemia, que Vossa Excelência não é um empecilho. Peça exoneração por 30 dias. Vamos ver se com esse gesto nós não conseguimos mais rapidamente a vacina da Coronavac, mesmo Eu, no seu lugar, se eu tivesse ouvido, porque seriam as mesmas perguntas minhas, todas elas eu repetiria para o senhor. Mas eu, no seu lugar, se eu tivesse ouvido as perguntas do Contarato e da Kátia, meus colegas senadores, eu, no seu lugar, eu pediria demissão hoje. Demissão hoje eu pediria. Então, gente, foi a festa do peão boiadeiro. O Ernesto Araújo foi totalmente desmoralizado. Me lembrou até aquele conto do João Ubaldo Ribeiro, né? O sorriso do lagarto. Não está provado cientificamente que o lagarto sorri, né? Mas se ele sorrisse, a lagartixa, se ela sorrisse, você não encontraria nenhum dente à mostra ali, né? Seria um sorriso banguelo da criatura. Foi mais ou menos isso que aconteceu ontem com o Ernesto Araújo. Ele só não ficou mais ridicularizado porque ele estava usando máscaras, né? Ao contrário do que eles fizeram esse tempo todo. Então, o Arthur Lira ontem também fez um pronunciamento muito bombástico, onde ele deu o cartão amarelo. Ele avisou que o sinal amarelo está aceso e isso ainda vai ganhar mais alguns contornos, mais algumas avaliações dos principais analistas políticos. Eu separei só esse trechinho aqui para a gente rememorar aqui uma fala dele. Vamos lá. Os remédios políticos no parlamento são conhecidos e são todos amargos, alguns fatais. Muitas vezes são aplicados quando a espiral de erros de avaliação se torna uma escala geométrica incontrolável. Gente, já deu recado. Já deu recado. Se não fizer um movimento, Bolsonaro vai ter que demitir o Ernesto Araújo, vai ter que demitir o ministro, o Salles, do Meio Ambiente, porque eles estão sendo considerados por todas as pessoas do mercado financeiro, pelos políticos, governadores, importadores, exportadores, como empecilhos a qualquer conversa do Brasil com o mundo, porque isso, inclusive, acaba dificultando com que o Brasil consiga insumos e vacinas aqui para o país. Então, o cartão amarelo já foi dado. Mas por que ele não caiu? E aí, gente, vamos pegar aqui e recordar uma situação muito complicada. Aqui foi uma matéria do Jornal Nacional. À época, a matéria foi do dia 24 de setembro de 2018. A TV Globo aqui fez um destaque muito grande ao fato do Conselho Federal da Ordem ter pedido, ter reconhecido, ter indicado a solicitação da abertura de um processo de impeachment contra a Dilma. Então isso entrou no Jornal Nacional, com grande destaque, um pedido da OAB. Quer dizer, a verdade não tinha sido um pedido, tinha sido uma indicação, não tinha sido nem pedido. Mas eles estavam ali bombando com esse tipo de informação e aí vocês vão ver a contradição salafrárica na história. Vamos lá. Os advogados do Brasil decidiu que vai apoiar o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. A OAB convocou uma reunião extraordinária ontem. Representantes de todos os estados e do Distrito Federal foram ouvidos. E a OAB decidiu por 26 votos apoiar o impeachment. Foram só 2 votos contra. Bom, e aí eles fizeram a matéria. Eu estou apenas colocando aqui a matéria do Jornal Nacional, mas eu poderia pegar várias matérias aqui do telejornalismo da Rede Globo de televisão falando do assunto. Ontem, o Conselho Federal da Ordem entrou com um pedido junto ao Augusto Aras de representação criminal. Gente, a questão da Dilma foi uma questão política. Se supunha que ela tinha feito a pedalada fiscal, que isso tinha sido um crime, enfim, e vocês conhecem bem a história. Eu sempre avaliei que isso foi uma forçação de barra gigantesca do ponto de vista jurídico.
Mas o impeachment não é jurídico, por incrível que pareça. Muitas pessoas não percebem que o impeachment ele é uma atividade política. O cidadão pode ser um santo, mas se o Congresso entender que ele deve ser expelido, ele será expelido. É uma questão política. Ontem, o Jornal Nacional ficou silente em relação a uma iniciativa da Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Federal da Ordem. Eu imprimi aqui, foram 29 páginas, onde o Conselho Federal da Ordem não diz que houve pedalada fiscal contra o Bolsonaro. Acusa o Bolsonaro do cometimento de crime, ou de crimes, e justifica e documenta todos os crimes comuns que o Bolsonaro cometeu. Diz aqui, em dado momento aqui da representação, para que seja processado criminalmente pelos crimes comuns previstos no artigo 132, perigo para a vida ou saúde de outrem, artigo 268, infração de medida sanitária preventiva, artigo 315, emprego irregular de verbas públicas e artigo 319, prevaricação, entre outros, todos do Código Penal, mediante denúncia a ser apresentada ao Supremo Tribunal Federal pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir narrados. E aí eles vão narrando todos os crimes, documentando. Isso aí eu peguei no Estadão, né, no Estadão de São Paulo, eles sempre publicam aqui os anexos, muito interessante. E qual foi a repercussão desse acontecimento ontem no jornalismo da Rede Globo de televisão? Apenas na Globo News, eles começaram a dar matéria, mas aí houve um troço misterioso, de repente a matéria saiu do ar. Eles entraram extraordinariamente para falar desse assunto, e aí depois eles pedem para dar uma cortada, que iam complementar e não voltaram mais. Vamos pegar só esse trecho aqui, vamos lá. E o artigo 319 do Código Penal, prevaricação, entre outros. A gente está com a íntegra desse documento aqui. Eu vou chamar o nosso time, então, para a gente analisar, porque Ana, Valdo, Júlia, Otávio, por favor, me parece uma movimentação, um movimento inédito por parte da OAB, realmente uma representação pedindo para que o Supremo, de fato, analise possíveis cometimentos de crime por parte do presidente. Ana. Antes da Ana responder, Ana, peço perdão a você, a gente estava separando aqui detalhes da representação, porque há dados pessoais do presidente da República que não podem ser divulgados. Então, nossa equipe aqui rapidamente passou aqui um corretivo em cima dos dados pessoais para a gente poder mostrar a representação em si. Gente, e aí, o que aconteceu? Eles dão um corte aqui nessa matéria e não voltam mais com o assunto. O assunto aqui eu não consegui achar mais no site aqui da Rede Globo, da Globo News. Mas o fato é o seguinte, deixa eu fechar aqui, gente, mais um minutinho, nosso programa aqui, ele não é editado, né? Então eu peço sempre desculpa a vocês por eventuais falhas técnicas, mas é assim que a gente faz o nosso encontro aqui todos os dias, né? Então, como é que um documento, gente, um pedido da OAB, ele foi ignorado ontem pelo Jornal Nacional, não sai uma linha, nada, absolutamente nada. O Conselho Federal da Ordem, que reúne todas as seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil. Como é que isso não é notícia? Então, gente, está sendo protegido o presidente da República ou não está? Não era para colocar isso, mostrar o presidente da OAB por que ele está fazendo isso, mostrar as pessoas que apoiam, as pessoas que participaram dessas investigações, da coleta de documentos, escutar a sociedade civil, escutar as pessoas envolvidas politicamente no nosso país com essas questões, ou foi simplesmente uma situação irrelevante? A Globo não achou relevante quando o Conselho Federal se reuniu para pedir o impeachment da Dilma, mas não acha relevante, isso não é jornalístico, isso não é para informar a população que a Ordem dos Advogados do Brasil reconhece que o presidente cometeu crimes contra o cidadão, contra a nossa pátria, contra a nossa nação? Então, gente, por que é que isso acontece? Como eu digo a vocês, nunca se enganem. Os grandes meios de comunicação, eles fazem críticas a Bolsonaro, mas eles não estão ainda a fim de retirar o Bolsonaro. Quando a gente vê, de fato, uma cruzada mostrando tudo aquilo que está acontecendo, aí a gente pode ter a certeza que ele vai cair, que vai sofrer o impeachment. No momento, ele está cercado, o fogo está sendo ateado, o povo que o apoia nas redes sociais está ficando sem discurso, eles estão ficando desesperados, são pequenos escorpiões também, ou
lagartos com um sorriso banguelo, né? Que não tem mais o que dizer para a população. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, a gente volta mais tarde. Até lá, tchau.